É uma verdadeira honra recebê-lo durante sua visita a Washington. Suas observações nos deram muito sobre o que conversar e, em especial, você já abordou, como dizemos nos Estados Unidos, o elefante na sala, sobre o nó no estômago em relação ao futuro da relação transatlântica e da aliança da OTAN. Entendendo que, com sua visita à Casa Branca ontem e reuniões com o presidente Trump, o secretário Rubio e o secretário Hegseth, obviamente, de muitas maneiras, os diálogos diplomáticos precisam permanecer privados para funcionarem. Mas o que você pode compartilhar conosco dessas conversas enquanto pensamos no futuro da aliança? Sim. Bem, quero dizer, como se costuma dizer nos círculos diplomáticos, essas conversas foram francas e abertas. O que é bom. Quero dizer... Podiam ser sinceros. Eles foram sinceros e abertos. Isso é bom, porque estamos entre amigos. O presidente e eu gostamos um do outro. Nós já somos bons amigos há muitos anos. E eu preferiria ter conversado abertamente sobre o assunto, em vez de ficar contornando-o. E eu consegui notar claramente a profunda decepção dele, ao perceber o sentimento de que muitos aliados não se encontravam mais apoiando-o diretamente. E eu expliquei para ele ontem, eu disse, olha, senhor presidente, claramente, a vasta maioria dos europeus acabou por fazer exatamente o que os EWAT pediram a eles e o que já havia sido acordado nessas circunstâncias. E sim, às vezes isso leva um pouco de tempo. Mas veja, na Europa temos coalizões, pois a política interna às vezes pode levar alguns dias a mais. Mas então nos unimos. E quase toda a Europa se uniu ao lado dos Estados Unidos. Isso serviu para projetar poder no cenário mundial por meio de seus parceiros na Europa. E a OTAN está lá, claro, para proteger a União Europeia, mas também para proteger os Estados Unidos. Como disse o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Støre, é exatamente isso. Os enormes submarinos nucleares da Rússia não estão lá para atacar a Noruega, mas os Estados Unidos. É graças à aliança que garantimos que eles não se posicionem para isso. Então, isso é apenas um exemplo de como o território continental dos Exception e a Europa ficam mais fortes e seguros por causa da aliança. Foi uma boa conversa. Foi aberta e franca. E eu senti claramente a decepção dele, que, novamente, até certo ponto, eu entendo. O presidente certamente deixou clara a sua decepção. Ele fez novos apelos para que os Eric considerem a retirada da OTAN. É importante lembrar, porém, que o desafio da participação dos Estados Unidos na OTAN não é necessariamente algo novo. Sempre me lembro do seu predecessor mais antigo, o primeiro secretário-geral da OTAN, que disse que o desafio da aliança pode ser que o propósito da OTAN é manter os russos fora e os americanos dentro. Que argumento você apresentou ao presidente? Sobre manter os americanos engajados? Que argumento você apresentaria sobre a importância da OTAN? E qual é a proposta de valor para eles? Bem, vamos começar às vezes com a proposta de valor errada. A visão errada, na minha opinião pessoal, é que a OTAN foi estabelecida fundamentalmente porque os IWA queriam evitar o isolacionismo após a Segunda Guerra, repetindo o que tinha acontecido, de certa forma, depois da Primeira Guerra Mundial. Em um famoso discurso de Churchill, no final de dezembro, no Congresso dos IWA, ele disse: mais uma vez, pela segunda vez no século XX, o longo braço da história alcança o novo mundo para vir em defesa do velho, e não vamos repetir esse erro. Para se manter seguro e para os IWA continuarem seguros, você precisa de uma Europa segura, mas também de um Ártico e um Atlântico seguros, senão russos e outros viram ameaça. E já sabemos, não sejamos ingênuos, que não dá para separar o que acontece no Pacífico do que ocorre no Atlântico. São China e Coreia do Norte e os russos trabalhando juntos com o Irã, quando se trata, por exemplo, do esforço de guerra, da guerra de agressão não provocada da Rússia contra a Ucrânia. Eles trabalham juntos. Então, isso é mundial e precisamos trabalhar juntos. Não defendo que a OTAN se expanda ao Indo-Pacífico, mas o fato de termos essa cooperação tão próxima com Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia é uma evidência clara disso. Então, por todas essas razões, minha família mora nos Estados Unidos e eles são em parte americanos de nascimento e outros vieram para cá depois da Segunda Guerra Mundial. Eles sentem profundamente que para os EUA se manterem seguros, precisamos permanecer unidos. E precisamos dessa parceria transatlântica. Uma das coisas que fazemos no Instituto Reagan é realizar pesquisas de opinião com o povo americano.
Nossos dados de alguns meses atrás, antes do momento atual com o Irã especialmente, mostram que a maioria dos americanos tem uma visão favorável da OTAN, 70% em nossa última pesquisa, o que é cerca de 10 pontos acima do número usual nos Elemusaya. A maioria também se opõe à retirada dos Estados Unidos da OTAN. E então algumas dessas mensagens, eu acho, estão repercutindo entre o povo americano. Vamos passar para o Irã e falar sobre a situação lá. Você comentou que é bom que a capacidade nuclear iraniana tenha sido degradada e que a capacidade deles de exportar o caos foi degradado. O presidente, claro, tem sido muito crítico em relação aos aliados da OTAN, em particular, por não apoiarem suficientemente os esforços no Irã. Agora estamos no segundo dia do que se espera ser um cessar-fogo de 2 semanas. O Estreito de Hormuz continua. A atividade ainda continua bastante limitada, mesmo com o cessar-fogo, mas essa coalizão de nações europeias que assinou para liderar a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz, compartilhe conosco alguns detalhes específicos conforme você entende. Quais países estão se destacando e quais outros nem tanto? Quais países estão se destacando? O que eles vão fornecer no Estreito de Hormuz? Sim. E quanto aos países que ainda não participam? Sim. Então eu acho que há 2 elementos para a minha reação, para a minha resposta. Um é, sempre foi uma posição de longa data da OTAN que o Irã não deve obter uma capacidade nuclear, mas também não deve obter capacidade de mísseis balísticos. E o fato de que, sob a liderança dos FFEUA, essas capacidades tenham sido severamente degradadas é uma boa notícia. Notícia existencial para Israel, notícia existencial para o Oriente Médio, mas também para a Europa e para o mundo inteiro. E eu sei que há aqueles que pediram para continuar a via das negociações. Mas olha, sabemos o que aconteceu com a Coreia do Norte. Pode chegar um momento em que você negociou tanto que, adivinha só, a Coreia do Norte conseguiu colocar as mãos na capacidade nuclear. E aí já era tarde demais. Então a OTAN sempre deixou claro que o Irã não deve, de forma alguma, conseguir acesso a essas capacidades. Então quando os ICEGA iniciaram a campanha no final de fevereiro, naquele último sábado de fevereiro, já existiam acordos e arranjos de longa data com os aliados europeus sobre sobrevoo, uso de bases, Há exemplos de países europeus que tiveram que fechar seus aeroportos comerciais porque precisaram receber aviões-tanque. Dos Estados Unidos, tudo bem, quero dizer, são os acordos feitos antes, exatamente o que precisamos. Isso é os Estados Unidos também usando a Europa, como eu disse, como plataforma de projeção de poder, e isso faz parte do acordo. Nem todas as nações europeias, mas a maioria seguiu, às vezes com atraso. Parte da explicação é o fato de que o presidente quis manter o elemento surpresa, o que eu entendo, mas isso significou que não houve consulta prévia, então eles tiveram que correr para entender o que ocorria e agir rápido. Mas quando se trata dessa questão de Hormuz, foi Keir Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido, quem assumiu o papel de liderança aqui, e ele disse, precisamos reunir uma coalizão de países que seja capaz, coletivamente, de garantir que o princípio da livre navegação, da livre circulação em nossos mares, a UNCLOS, seja respeitado. E, obviamente, isso significa, com os Estados Unidos juntos discutindo o que, o onde e o quando da missão. Mas isso é sobre apoio prático. É sobre quando o meu país, a Holanda, anunciou ontem que provavelmente será sobre caçadores de minas, fragatas e também sobre tecnologia de radar. Assim, cada país está agora procurando o que pode fazer para contribuir e garantir que o Estreito de Hormuz permaneça aberto. Claro, ainda é muito cedo. Como você disse, faz apenas 2 dias desde o cessar-fogo. Então precisamos ver o que acontece com as rotas de navegação dia após dia. O presidente está muito empenhado em reabrir as rotas marítimas o mais rápido possível. Este é um apoio prático, primeiro com a campanha e agora nesta etapa, para garantir que o princípio de livre navegação seja mantido. E é por isso que temos aliados, coalizões. Isso não envolve apenas países da OTAN, mas inclui também Japão, Coreia e Austrália. Países como o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos, na região do Golfo, fazem parte disso, mas claro, a grande maioria dos países é da OTAN. Há relatos de que o presidente está considerando retirar tropas americanas de países específicos da OTAN como punição para aqueles que não intensificaram seu apoio aos esforços dos no Irã. Historicamente, a presença militar dos Zenibwari na Europa serve como dissuasão.
Como você avalia o impacto se as tropas americanas fossem removidas? Bem, como eu disse, ele ficou desapontado ontem, mas teve uma conversa muito franca e aberta entre amigos. De modo geral, eu entendo que os EUA queiram focar cada vez mais no Indo-Pacífico. Por isso, na Europa, precisamos nos esforçar mais. Precisamos encerrar esse período de codependência para nos tornarmos mais interdependentes com os Estados Unidos, com uma Europa e uma OTAN mais fortes. O que é importante, claro, ao longo do tempo, ao atingir esse ponto, é garantir que, enquanto os europeus assumem mais responsabilidades, os EUA se certifiquem de que também podem lidar com ameaças no Pacífico interior e, claro, aqui no próprio hemisfério, de uma forma em que, quanto às capacidades e apoio essenciais, permaneçamos sempre fortes como uma aliança. Mas todos concordam com isso. Não há discussão sobre isso. Você acabou de publicar seu novo relatório anual. E ao contrário de muitos relatórios anuais, este contém algumas notícias verdadeiramente históricas, que agora todos os relatórios anuais da OTAN, ou melhor, de todas as organizações, geralmente não são muito envolventes, mas este tem... Fotos, líder. É exatamente isso. Notícia: todos os aliados já cumprem a meta de 2% de gastos em defesa. Sim. E aliados europeus e Canadá elevaram gastos em defesa 20% em um único ano. Mas, como disse há pouco, o que importa é converter esse capital em capacidade. Qual o caminho a seguir? O que observa para saber se esse aumento de gastos vai produzir a aliança forte que precisamos? Sim. Esses números são impressionantes. Imagine que países como Bélgica, Espanha, Itália e Canadá, grandes economias, não chegavam a 2%. Todos atingiram os 2% de uma só vez. Eu diria que, sem o presidente Trump, duvido que fariam isso em 9 ou 12 meses, são bilhões e bilhões a mais. Para a Itália, é um aumento de 10 bilhões em defesa em um ano. A aliança se comprometeu com 5% na cúpula em Haia e precisamos de um caminho crível. Não é só rondar os 2% e, em 2034, saltar de 2 para 5. Não. Tem que ser um caminho crível. Isso é o que vamos buscar em Ankara. Ankara vai se concentrar na produção industrial e, claro, também celebraremos esses países. Números, mas também garantir que, como uma aliança, coletivamente, nós consigamos atingir juntos esse caminho, de fato, crível. O bom é que, sob meu antecessor, Jens Stoltenberg, quando houve o compromisso de Gales de 2%, esse número foi meio que tirado do nada. Esses 5%, incluindo 3,5% de gastos centrais e 1,5% relacionados à defesa, estão enraizados nos planos para quando o artigo 5 for acionado. Esperamos que nunca ocorra, mas se houver ataque ao território da OTAN, definindo quem faz o quê, onde e o que é necessário. Então todos os países, como a Holanda e a Alemanha, sabem que esta é uma lista de exigências da OTAN. Quando você soma tudo no gasto central de defesa, os 3,5% ou o gasto total de 5%, esse é mais ou menos o número de que você precisa. Isso costuma variar cerca de 3,5% no núcleo da defesa e chega a 5% no total geral. Defesa total. Cada país sabe o que precisa fazer e não se trata apenas de gastar mais. O problema é a produção industrial de defesa, inclusive aqui nos Estados Unidos. É um problema na Europa. Veja a construção naval nos Estados Unidos, mas também na Europa é uma questão. Os chineses agora têm mais navios navegando do que os Estados Unidos e sabemos que a China está investindo fortemente em sua defesa. Miramos a Rússia como adversária, mas devemos também vigiar as ações da China. Assim, a produção industrial de defesa torna-se crucial. Eu prevejo que com o tempo você verá partes da nossa indústria, talvez nos EUA, mas talvez até antes na Europa, adotando uma mentalidade mais voltada para tempos de guerra. Não para se preparar para a guerra, mas para garantir que você seja capaz de reabastecer os estoques. Também fazendo uso da base industrial tradicional, não apenas da base industrial de defesa, porque nós realmente estamos em uma corrida apertada aqui e precisamos acertar isso muito em breve. Que quando se trata dessa cooperação industrial através da Aliança Transatlântica, passando, como você disse em seus comentários, de uma codependência prejudicial para uma parceria, como isso se parece? O que em particular, falando para um público americano, principalmente, temos muitos CEOs e executivos da indústria de defesa na sala também. O que você precisa ver da base industrial americana para construir essa
essa parceria saudável que você está buscando, seja dos parceiros da indústria ou do lado do governo dos employers? Bem, primeiro, produzam mais, coloquem turnos extras, instalem novas linhas e, quando for necessário, construam fábricas. Não falem de contratos de 10 anos, pois no sistema dos EOA há um ciclo de 1 ano. No sistema europeu há um ciclo eleitoral de 3 ou 4 anos. Mas o dinheiro existe. Você citou o aumento de 20%. Veja quanto os europeus gastam no Zigzag. Eram 10 bilhões em 2020. Já eram 43 bilhões em 2024 comprando da Europa para a base industrial dos Estados Unidos, e isso vai aumentar massivamente, sem contar o que os próprios Estados Unidos vão precisar comprar, dado o enorme aumento do orçamento de defesa aqui nos Estados Unidos, sob a liderança de Trump. Então faça isso, e em segundo lugar, trabalhem juntos. E eu sei que há muitos exemplos de empresas americanas investindo na Europa, montando fábricas, por exemplo, fábricas no sul da Baviera, para produzir interceptadores, e há muitos desses exemplos, mas também empresas europeias como a Thales, como por exemplo a Leonardo, ou seja, muitos casos, quero dizer, muitas empresas da Turquia, por exemplo, investindo nos Estados Unidos e trabalhando em conjunto. Existe essa base industrial de defesa transatlântica e elas são inseparáveis. Não há outra forma, pois só beneficiaria a Rússia a curto prazo e a China a longo prazo. E não podemos deixar. Vou passar para as perguntas da nossa audiência. Agora, para finalizar minhas perguntas iniciais, vamos falar sobre a Ucrânia. O general David Petraeus, general aposentado dos Estados Unidos, disse em uma entrevista no início desta semana que ele acredita que a Rússia não possui mais a vantagem estratégica e que nos últimos meses os ucranianos fizeram avanços incrementais maiores do que os russos. Você concorda com essa avaliação? A Ucrânia está vencendo a guerra? E, em segundo lugar, você tem se envolvido com o presidente Zelensky, o presidente Trump, no processo de paz na Ucrânia? Novamente, sem trair confidências, o que te dá esperança e com o que você se preocupa em relação ao futuro da guerra na Ucrânia? Sobre a primeira pergunta, minha visão é um pouco mais nuançada. É verdade que a Rússia perde muita gente todo mês, cerca de 30 a 35 mil mortos ou feridos graves mensalmente. Consegue imaginar? Os soviéticos, nos anos 80, perderam menos de 20 mil em 10 anos no Afeganistão e agora eles estão perdendo isso em 3 semanas. Isso é enorme, isso não pode... E isso precisa chegar de alguma forma a Moscou e São Petersburgo. Você não pode tentar conter isso para as partes da Rússia que não serão alcançadas pela mídia em geral. Isso terá um impacto na Rússia, sem dúvida, mas por outro lado, no geral, a linha de frente está se movendo na direção errada de forma lenta e a um custo extremo. Os ucranianos se defendem firmemente e estão usando a tecnologia mais avançada. Eu mencionei na minha introdução a tecnologia de drones e isso lhes dá um imenso poder, claro. E também, quando se trata de drones e antidrone, eles realmente precisam avançar nessa parte. Mas, de modo geral, ainda se vê muito lentamente que o movimento está indo na direção errada. Se você é pró-Ucrânia como eu e anti-Rússia. Quanto à segunda pergunta, ainda acho que precisamos de um acordo para isso, né? Um tratado de paz. É isso que o presidente Trump está buscando. Ele rompeu o impasse com Putin no ano passado ao se envolver com ele. Steve Witkoff e Jared Kushner estão trabalhando dia e noite junto com Marco Rubio, para conseguir isso. E todos nós entendemos que a chave para destravar isso é que a Ucrânia saiba que após um acordo de paz, com a adesão à OTAN fora de questão por enquanto, haverá garantias de segurança tão fortes que eles saberão que os russos não tentarão atacar novamente. E no início de janeiro, em Paris, sob a liderança do presidente Macron, tivemos uma reunião com todos os países que fazem parte da coalizão dos dispostos, incluindo o principal interlocutor com os Estados Unidos. Concordamos com uma abordagem de 3 camadas. A primeira camada são as Forças Armadas ucranianas. Devem ser o mais fortes possível, com enormes investimentos da Europa e dos Emirados para sua defesa. A coalizão dos dispostos, composta principalmente pela Europa e nações não europeias, tem os EUA dando respaldo. É um forte pacote de garantias de segurança. Isso é vital para destravar o debate sobre o ponto de chegada para a paz. Mas é claro, é preciso 2 para dançar o tango, não é? Além disso, Putin tem que entrar no jogo e, claro, isso também está testando o quão sério ele está em levar isso adiante.
Há quem argumente que a presença militar dos Smiles na Europa está desalinhada com a atual percepção de ameaças, inclusive considerando também aspectos que vão além da Ucrânia. Hoje recebemos o colunista do Washington Post, Mark Thiessen, que vê a ameaça russa se movendo para o leste e defende que os devem acompanhar essa mudança. Qual sua visão? O flanco leste da OTAN está vulnerável e deveríamos ter mais forças aliadas posicionadas em lugares como Romênia? Não, claro. Como vi na sessão anterior com Stoltenberg, nos países do flanco leste agora temos o que chamamos no Parlamento da OTAN de forças terrestres avançadas. E essas são forças multinacionais ajudando a defender, por exemplo, a Letônia, onde o Canadá está liderando, Estônia, onde o Reino Unido está liderando, Polônia, onde os Estados Unidos estão liderando, e a Lituânia, onde meu país, a Holanda, está atuando sob a liderança da Alemanha. Então, essa é uma maneira de garantir que todos esses países no flanco leste tenham, além de suas próprias forças armadas nacionais e, claro, da proteção geral do artigo 5 da OTAN, o que precisam para se defender. E, claro, você precisa usar seus recursos limitados da melhor maneira possível. Esse é um debate sempre constante. Onde você deve posicionar as tropas? Qual é, afinal, a melhor maneira de fazer isso? Eu deixo isso principalmente para os militares. Estamos aqui, aliás, com a Alexis Grinkevich, a codinome Grinch, o novo comandante supremo aliado da Europa e também comandante das forças do Israel na Europa. Temos um comandante sênior incrível, um general de 4 estrelas que está constantemente com sua equipe, avaliando a melhor forma de utilizar todos os recursos do Zemprieu e da Europa para proteger o continente. Minha última pergunta antes da plateia. Vamos encerrar falando do nosso homônimo. Você citou o presidente Reagan em seus comentários na Europa. Você já fez isso em suas reuniões com o presidente Trump. Você disse que foi criado com Ronald Reagan, de certa forma. O que o legado do presidente Reagan significa para você? E, em particular, com os desafios da OTAN, qual princípio ou qual ideia do presidente Reagan devemos lembrar? O que é mais importante? Absoluta e total clareza de foco desde o dia em que assumiu o seu cargo. Até ele deixou a presidência em 1988 e passou o cargo para Bush, para Herbert Volker Bush, que então assumiu esse legado. E no final viu o Muro de Berlim cair. Essa liderança, antes de tudo, total clareza de foco, que é: precisamos vencer a Guerra Fria, encerrá-la vencendo. Não há outro caminho. E ele sabia que Maggie Thatcher tinha o melhor aliado possível na Europa, no Reino Unido. Esse relacionamento especial que é tão importante para a aliança e para tudo. A comunidade transatlântica. E foi Maggie Thatcher, naquela época, quem estava reconstruindo o seu país. Não se esqueça de que, nos anos 1970, o Reino Unido era comandado pelos sindicatos, mais ou menos. E ela conseguiu, lutando contra o Sindicato dos Mineiros de Carvão, recuperar as Malvinas da Argentina, Junta, em 1982. Ela foi uma líder firme. E esses dois líderes profundamente... Compreender o valor inestimável da democracia, da liberdade e esse poder, eu acho que foi o que nos trouxe até aqui. Mas também existe o legado da diplomacia. Quando o Muro de Berlim caiu, foi Bush quem entendeu que não poderia comemorar isso e ele foi criticado por isso aqui nos Estados Unidos. Por que você não comemora o fato de que, graças à sua liderança e à do presidente anterior, o presidente Reagan, vocês derrubaram o Muro de Berlim? Ele entendeu que, para Gorbachev sobreviver naquele momento tão importante, ele não poderia comemorar isso de forma tão aberta. E também é esse tipo de liderança. E eu realmente admiro também o Bush. Mas, antes de tudo, o papel de Reagan, e claro, há tantas histórias engraçadas sobre esse relacionamento, mas vou aproveitar isso no almoço. Mas como a Maggie dizia que ela mesma se imporia na Casa Branca e em toda a administração americana, diga ao presidente que você acha... Tem que dizer não para o primeiro-ministro. Sim, eu vou. Você tem que dizer não. Olá, Rony. Primeiro, uma reunião a sós. Ela entrou no Salão Oval por 1 hora, saíram e ele cedeu a tudo o que a primeira-ministra queria. A equipe disse... Você ia dizer não a ela. Não se diz não a Maggie. E bem, essa também é a parte doce desse relacionamento. E todos nós nos beneficiamos do fato de que esses dois líderes extraordinários estavam no comando do mundo na década de 1980. A gente é. Sim.
Vamos falar com o público. Temos microfones aqui para perguntas. Vamos começar lá atrás e depois viremos para frente. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta. Alina Shirazi, do Daily Mail. Então, com base na sua conversa com o presidente ontem, você acha que ele ainda vai permanecer na OTAN, já que você o conhece tão bem? E em segundo lugar, você ainda o considera seu pai depois do que aconteceu ontem? Sobre essa história de papai, é um erro de linguagem. Aconteceu o seguinte, preciso te explicar, porque na verdade isso me persegue um pouco, posso assegurar. Na verdade, o presidente e eu tivemos uma reunião de pré-cúpula em Haia em junho do ano passado. Naquele dia específico, ele estava se sentindo bastante irritado com as questões do Irã e também de Israel. E em holandês você diria, ei, a tradução de seu pai é papai. E eu disse, ei, sim, às vezes o papai precisa ficar bravo. Então eu não estava chamando ele de meu papai, mas dizendo, mas papai também tem uma conotação especial. E agora tenho que conviver com isso pelo resto da vida. E eu assumo isso, e o presidente também, porque ele lançou camisetas. Ele fez um filme, Daddy's Home, quando voltou para os Estados Unidos. Foi tão engraçado, e é por isso que eu gosto tanto dele. Mas, sim, você comete erros, e isso acontece quando você não é falante nativo. Desculpa por isso, desculpa mesmo. Não, eu de novo, como eu disse, a conversa foi realmente aberta. Foi realmente entre amigos, mas também ficou muito claro, a decepção dele. Aqui da frente. Sim. Bom dia. O antigo embaixador da Itália junto aos aliados. Obrigado pelos seus comentários, e você mencionou a iniciativa do Reino Unido de reunir forças europeias e outras forças para garantir a segurança do Estreito. E como secretário-geral da OTAN, considerando que a aliança tem presenças importantes no Oriente Médio, desde a Jordânia até o Kuwait e mesmo o Iraque, você vê um papel que a OTAN possa desempenhar como força de coordenação, também para mostrar o valor ao presidente Trump que está pedindo isso? E considerando que a próxima cúpula em Ankara é uma jogada estratégica na região, como você vê isso se desenrolando? Obrigado. Eu diria que devemos fazer isso passo a passo, mais rapidamente. E o passo que está sendo dado agora é para esta coalizão de... Agora, 34 países se reuniram no nível militar na última terça-feira para começar o planejamento detalhado do que essa missão enorme poderia ser. Esse é o primeiro passo. Se a OTAN puder ajudar, obviamente a OTAN estará lá. Não há nenhum motivo para não ser útil. Obviamente faremos isso, se for útil, mas acho que temos que fazer isso passo a passo, porque também na OTAN isso exige um acordo entre todos os aliados. E acho que aqui a estrutura exata é menos importante do que a velocidade. Aqui eu diria que é a velocidade que prevalece sobre a perfeição, mas novamente, se a OTAN puder desempenhar um papel, seria ótimo. Secretário-Geral, obrigado pelas palavras de liderança. Agradeço muito. Bem, na Fundação para a Defesa das Democracias, pesquisamos como a China, a Rússia, o Irã e a Coreia do Norte estão cooperando entre si. Longe do Irã. Então há uma certa distância, o que mostra que o Irã está perto de realmente ter operacionalizado essa tecnologia. E é por isso que considero fundamental que os LEO tenham degradado essas capacidades, tanto a nuclear quanto a de mísseis balísticos. Mas é tecnologia indo para a Rússia, dinheiro vindo da Rússia para o Irã. Embaixadora Markarova. Obrigada. Ex-embaixadora da Ucrânia. Obrigada, Mark, pela sua excelente liderança na OTAN e antes disso. Mas obrigada, Brad, pela excelente pergunta. Considerando que nossos inimigos realmente cooperam e trabalham juntos, lado a lado, não só na Ucrânia, mas em outros lugares, você acha que as capacidades de drones da Ucrânia e outras são a resposta para tantos problemas, não apenas lá? A ponte transatlântica entre Ucrânia, Europa e Uruguai exige uma diplomacia renovada. Discussões sobre a adesão da Ucrânia à OTAN. E eu sei que não está em discussão agora, mas a preparação e tudo o mais podem nos fortalecer e a Ucrânia pode contribuir para a OTAN da melhor forma possível. Sim. Ok. Então, na cúpula da OTAN em Washington, quando a OTAN estava comemorando seus 75 anos, houve um acordo sobre o caminho irreversível da Ucrânia para a OTAN.
Mas também o fato é que alguns países estão segurando, incluindo a Alemanha, Eslováquia, Hungria e os Estados Unidos. Então, eu não acho que isso esteja em discussão agora, e isso é sendo uma pessoa prática. Mas também o presidente Zelensky, sendo um homem prático, teve que mudar o foco da OTAN para garantir que os russos não ataquem após um cessar-fogo ou, ainda melhor, um acordo de paz. Esse é o conceito das garantias de segurança que estão sendo discutidas agora. Eu não acho que seremos capazes, coletivamente, de resolver essa questão da adesão à OTAN. No curto prazo, não acredito que isso ocorra politicamente. E essa é a avaliação justa. Quanto às capacidades da Ucrânia, estamos muito impressionados. Estamos capturando todas essas lições para incorporá-las aos planos de defesa da OTAN, especialmente no que se trata de drones e tecnologia antidrones, onde vocês são os mestres. Então isso é uma evidência de que a Ucrânia realmente está se destacando e também fazendo uso de suas capacidades agora e habilidades também quando se trata da região do Oriente Médio. Voltemos na lateral da sala, na última fila, e depois iremos para o meio. Sou Paul McClary, da Político. Obrigado por vir. Olá, bom dia. Bom dia. O governo Trump passou o último ano dizendo à OTAN para ficar fora do Oriente Médio e da região Indo-Pacífica, concentrando-se na Europa e na Rússia. Agora exige que a OTAN ajude em ações no Oriente Médio. Isso está causando confusão entre os aliados sobre o que exatamente o governo pede e como agir rápido para atender às necessidades deles. Bem, eu acho que o pensamento também do lado do Geo está em constante evolução quando se trata, por exemplo, da região Indo-Pacífica. É verdade que por um tempo houve a ideia de que você deveria focar mais na sua própria região e, claro, sempre se fala em foco acima de sinergia. Primeiro, resolva seus próprios problemas. A OTAN não estava em 2% e agora precisa chegar aos 5%. Antes dessas decisões, eu aceitava totalmente a visão do Zé Lacewa de que o foco vem antes da sinergia. Mas agora que resolvemos algumas dessas questões na cúpula da OTAN e agora que toda a aliança atingiu esse patamar de 2%, a base está lançada. O que também ouço nos círculos dos EU e europeus é que, muito provavelmente, se a China decidisse agir contra Taiwan, por que não primeiro ligar para o seu parceiro júnior em tudo isso, que é Vladimir Vladimirovich Putin, residente em Moscou, e pedir para ele nos manter ocupados aqui? Então, muito provavelmente, não ficará limitado a algo no Indo-Pacífico, ao Indo-Pacífico. Será uma questão de múltiplos teatros e isso significa que meu chefe de gabinete esteve no Japão na semana passada, levando mensagens. E estou constantemente em contato com os 4 parceiros no Pacífico. Aliás, a distância entre o Japão e a Austrália é maior do que entre o Japão e Bruxelas. Mas ainda assim vemos isso como um único teatro no Pacífico, e o que diz algo sobre o tamanho do globo. Mas olha, isso é importante, porque não dá para analisar esses teatros à parte, estão interligados. Temos tempo para mais algumas perguntas. Vamos lá para o meio, lá atrás. Você, a Morgan Phillips da Axios. Oi, bom dia. Bom dia. Parece haver algumas divergências entre os EUA e a Europa sobre quais são as obrigações da OTAN em relação ao conflito com o Irã. Após sua reunião com o presidente Trump, você acha que os EUA e a Europa estão alinhados sobre quais são as obrigações da OTAN? Sim, e não é tanto a OTAN. Na verdade, trata-se dos aliados. A OTAN pode vir a ter um papel, conforme mencionou o embaixador italiano, mas é sobre o que os aliados esperam uns dos outros. Os EUA esperam que, ao usar bases e infraestruturas em países europeus, então que esses países venham a cumprir seus compromissos. E a boa notícia é, adivinha só, a maioria deles cumpriu, não são todos, mas a grande maioria deles. Países da OTAN no Ártico e demais aliados, garantindo que a região permaneça segura, trabalhando com o Canadá e o Gefirsersa através do NORAD e NORSCOM. Esse esforço, iniciado no final de janeiro, ajudará a defender o Ártico, incluindo a Groenlândia, da influência russa e chinesa. Então essa é uma parte. A outra parte é que Dinamarca, Groenlândia e EU mantêm diálogos bilaterais e trilaterais, focando no que ocorre se a Groenlândia, no futuro, mudar sua posição constitucional no Reino da Dinamarca. Os acordos ainda seriam válidos? É uma pergunta justa que merece resposta. Isso é solucionável. E, em segundo lugar,
Como evitar na economia da Groenlândia o acesso de Rússia e China. Essas conversas estão em andamento. Senhor secretário-geral, enquanto encerramos nossa conversa de hoje, gostaria de finalizar completando uma citação que o Dave começou em sua introdução. Observações do presidente Reagan no discurso de 88 aos cidadãos da Europa Ocidental. Como Dave disse, a Aliança Atlântica é o núcleo fundamental da política externa e da própria segurança americana. Ele continuou: uma Europa pacífica e democrática é essencial para a segurança dos Estados Unidos. Se nossas democracias irmãs não estiverem seguras, nós também não estaremos. Isso não é simplesmente uma questão de linguagem de tratados, por mais importantes que eles sejam. É uma realidade duradoura. Tão duradoura, disse o presidente Reagan, quanto a realidade de que uma ameaça à segurança do estado do Maine, de Nova York ou da Califórnia é uma ameaça à segurança de todos os 50 estados americanos. E então ele disse, simplificando, um ataque a Munique é o mesmo que um ataque a Chicago. Era assim que o presidente Reagan via a aliança da OTAN. Senhor secretário, grato por preservar pela aliança e por sua presença hoje conosco.